Olá, gente. Nós vamos hoje para a nossa última aula de planta baixa, tá? E hoje, então, a gente vai fazer duas coisas. Uma delas é aprender a colocar os móveis na planta e a outra é aprender a colocar as medidas na planta baixa. Porque tudo tem que botar medida também, mas eu vou explicar para vocês, tá? Então, vamos começar. O quarto, vocês vão colocar 1,5 cm, tá? 1,5 cm. Então, coloca sempre com 2 pontinhos. Bota 1,5 cm aqui, 1,5 cm aqui, antes de começar a fazer a reta. E aí, nós vamos fazer a cama de casal, tá? Então, depois de marcar 1,5 cm, 1,5 cm, nós vamos fazer a cama. Vamos colocar a cama com 3,5 cm, tá? Então, a gente marca 3,5 cm e depois mais 3,5 cm. Por quê? Porque toda vez que a gente vai fazer uma reta, a melhor coisa é fazer 2 pontinhos para ela ficar bem retinha, tá? Então, o que eu fiz? Marquei 1,5 cm, 1,5 cm, fiz uma parte da cama, marquei 3,5 cm, 2 pontinhos de 3,5 cm, para fazer o retângulo da cama, tá? Depois nós vamos botar a cama com 5 centímetros. 5 centímetros e 5 centímetros. Aí a gente vai fechar a cama, tá? E sempre a gente tem que colocar uma outra linha, porque a linha da parede não é a linha da cama, tá? Então, a gente fecha a cama aqui também, tá? Eu vou colocar 2 mesinhas de cabeceira pro nosso quarto ficar bem bonitinho, tá? Então, a gente vai afastar 1 milímetro, um tracinho desse aqui só na régua, 1 milímetro, para começar a fazer a primeira mesinha de cabeceira. 1 milímetro, tá? Vamos colocar na mesinha de cabeceira 1 centímetro. Então, a gente vai marcar aqui 1 centímetro. Pode marcar sempre usando dois pontinhos, tá? Então, vocês vão usar 1 centímetro, botam uma marquinha, depois mais 1 centímetro, outra marquinha. Ai, meu Deus. Essa daí é melhor para ver os centímetros. E depois, gente, a gente vai fechar aqui, tá? Então, a nossa mesinha, ela vai ter 1 centímetro por 1 centímetro, tá? Depois a gente vai fazer a outra mesinha. Vamos marcar também 1 milímetro aqui. 1 milímetro, tá? Depois 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro. Fazer um quadradinho de 1 por 1, ok? Quadradinho de 1 por 1. Fechamos aqui a mesinha dos dois lados. Então, a gente ficou com 2 mesinhas. O travesseiro, que eu vou ensinar vocês a colocar também, vocês podem colocar 1 milímetro de um lado, pode colocar o travesseiro com 1,5 centímetro, depois separa uns 3 milímetros entre eles, mais 1,5 centímetro e mais 2 milímetros, tá? E aí vocês vão fazer esses 2 retângulos. Depois que fizer com a régua o retângulo, vocês podem fazer isso. Depois que fizer com a régua, vocês vão fazer isso aqui, ó, pra dar uma... pra ficar com carinha mesmo de travesseiro, ó. Quem não quiser, pode fazer só o retângulo mesmo. Mas quem quiser fazer ele mais bonitinho, faz o retângulo. Dá 2 milímetros aqui, tá? Bota 1,5 centímetro e de largura põe 1 centímetro ou 90 centímetrozinhos, tá? 90 milímetros ou 9 milímetros. 9 milímetros. Aí depois que faz o quadrado, tem que fazer o quadrado primeiro, senão ele não fica bom, tá? E dá uma, assim, pra ficar bonitinho, tá? Quem quiser, não é obrigatório, mas quem quiser pode fazer também a caminha com, ó, vai fazendo e vai fazendo assim, ó, tá vendo? Pode até fazer assim também, como se fosse pra ficar parecendo uma caminha de verdade, tá vendo? Aí depois tira aqui. Assim, né? Essa bordinha aqui, eu afastei 2 milímetros do travesseiro para fazer essa bordinha do lençol. E depois botei meio centímetro. Meio centímetro, aí fiz com a mão livre mesmo. Mas primeiro você tem que fazer reto, depois você põe a mão livre, tá? Você pode colocar aqui também na mesinha de cabeceira 2 puxadorzinhos, ó. Que isso aí dá mais vida no projeto, né? Dá mais vida no projeto.
Então a gente coloca assim, isso aí pode ter qualquer medida, tá? Esse aqui é o armário, tá? O armário a gente pode colocar como se fosse um pau no meio do armário e colocar uns cabides, ó. Como se eu estivesse vendo o armário por dentro, tá vendo? Então eu faço, coloco... Não tem muita medida isso, porque é mais uma... E aí a gente pode, ó, fazer os cabidezinhos. Ou deixar com régua mesmo, ou fazer ele à mão. O armário, a gente vai botar 1,5 centímetros, tá? 1,5 centímetros por... Eu botei 6,5. Então, 1,5 centímetros de largura por 6,5 de comprimento. Depois eu vou reforçar ele. Reforço ele aqui, tá? Então, eu botei 1,5 centímetros de largura por 6 centímetros de comprimento, tá bom? Agora vamos pro banheiro. O banheiro, a gente vai colocar 2 centímetros aqui para fazer o chuveiro. Então, o chuveiro, a gente faz uma linhazinha aqui separando o boxe de 1 milímetro, pode ser, tá? Depois a gente faz tipo um caninho pro chuveiro e faz como se fosse um chuveiro mesmo, de verdade, tá? Um chuveiro aqui. A gente não tem nada redondinho para fazer, vamos fazer o chuveiro quadradinho mesmo. E depois a gente pode botar as torneirinhas, ó. Não tem medida, vocês podem botar aí a medida que vocês quiserem, tá? Depois, afasta mais ou menos 2 ou 3 milímetros do chuveiro pra gente fazer o vaso sanitário. O vaso sanitário, vocês podem colocar com 1 centímetro aqui, nesse sentido, 1 centímetro. E aqui, a gente pode colocar 1,30 centímetros, tá? Então, 1,30 centímetros para o vaso sanitário. Bom, gente, para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou parar aqui agora e vou continuar em outro vídeo, ok? Deixa eu só terminar, vamos terminar o banheiro? Porque aí eu termino, porque esses vídeos muito grandes, eles ficam difíceis de serem carregados. E para vocês é até melhor fazer com mais calma também, fazendo aos poucos, né? Então tá, aqui eu afastei 1,5 centímetros do vaso sanitário para fazer a nossa pia. A pia eu afastei 1 milímetro da parede, coloquei 1,20 centímetros por 1 centímetro, tá? E a gente pode fazer também aqui no meio dela, um outro quadradinho menor, porque aí é a cuba da pia, né? Aqui a gente pode fazer, gente, a torneira. Isso aqui dá até para fazer à mão mesmo, faz um triângulo e 2 bolinhas, que é a pia, tá? Então a gente terminou o quarto e o banheiro. E agora, no próximo vídeo, eu vou fazer com vocês a cozinha.